para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte apresentam Cada Dia. Olá, Brasil! Brasil é um país formado por diferentes culturas e povos de todas as raças, numa miscigenação incrível. É só andarmos pelas ruas da cidade para vermos as diferenças. Cada pessoa com seus traços físicos que caracterizam o povo brasileiro. Quem chega em nosso país pensa que aqui não existe nenhum tipo de racismo, preconceito ou discriminação entre as pessoas. Seria isso verdade? E você, acha que existe racismo no Brasil? Com certeza. Eu acho que existe muito. Pessoas dizem que não, mas só que o que a gente mais vê é preconceito. Dependendo do lugar que você for, ainda em algum lugar você encontra sim racismo, tipo restaurantes, às vezes até mesmo empregos. A gente vê todo dia isso, né? Em todos os lugares, faculdade, escola, nas ruas, avenidas, nós vemos provas de que o racismo ainda está presente. Infelizmente, uma das raças que acabam sofrendo mais com as questões de racismo e preconceito são os negros, ou então os afrodescendentes. No programa de hoje, você vai conhecer pessoas que foram discriminadas e prejudicadas por causa da cor da pele. Eu prestei um concurso para uma empresa multinacional, eram 50 vagas, eu classifiquei acho que em 21º e passei em todos os testes, todos os exames, mas quando nós fomos para a entrevista, eu e mais 2 colegas negros já percebemos que a entrevistadora era racista. E você, se considera uma pessoa racista ou preconceituosa? Queremos tratar também no programa sobre o Dia da Consciência Negra. Qual a importância desse dia? No programa de hoje, queremos tratar sobre a questão do negro no Brasil e também sobre o Dia da Consciência Negra. O que esse dia tem a ver conosco? Qual a sua importância? O Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro no Brasil e é dedicado à reflexão sobre a questão do negro na sociedade brasileira. Dentro da Semana da Consciência Negra, a data foi escolhida por coincidir com o dia da morte de Zumbi dos Palmares em 1695. O Dia da Consciência Negra procura ser uma data para se lembrar a resistência do negro à escravidão de forma geral, desde o primeiro transporte forçado de africanos para o solo brasileiro. Uma data eu acho extremamente importante, tem que ser feriado, sim, acho que tem que se brigar por isso, porque é mais um momento de reflexão, porque a gente tem que falar sobre isso e debater essa questão o ano todo. Mas quando se fala da data do 20 de novembro, então a mídia, de uma forma geral, também está atenta em relação a essa questão. E a gente bate muito na tecla em relação às escolas, né, porque os professores abordam esse tema, é um momento importante para a gente poder conseguir mais avanços. O Dia da Consciência Negra é celebrado desde a década de 1960, embora só tenha ampliado seus eventos nos últimos anos. Algumas entidades, como o Movimento Negro, o maior do gênero no país, organizam palestras e eventos educativos, visando principalmente crianças negras. Procura-se evitar o desenvolvimento do autopreconceito, ou seja, da inferioridade perante a sociedade. Outros temas debatidos pela comunidade negra e que ganham evidência neste dia são inserção do negro no mercado de trabalho, cotas universitárias, se há uma discriminação por parte da polícia, identificação de etnias, moda e beleza negra. O pessoal fala muito em democracia, mas não existe democracia sem igualdade racial, né? Então, não só no Brasil, mas a nível mundial. Então, essa é uma briga que não é mais uma luta, né? Na verdade, que não é mais só da comunidade negra, do povo negro. É uma luta de toda a sociedade. Porque se todo mundo quer viver num lugar melhor, precisa que todo mundo tenha melhores condições, igualdade de oportunidades, coisa que ainda não acontece. Então, realmente, as políticas afirmativas precisam continuar a acontecer, porque são séculos de desrespeito em relação ao povo negro, né? Então tem que realmente fazer alguma coisa para reparar.
Devemos nos lembrar do Dia da Consciência Negra como uma data importante, pois serve como momento de conscientização e reflexão sobre a cultura e o povo africano na formação da cultura nacional. Os negros africanos colaboraram muito durante nossa história nos aspectos políticos, sociais, gastronômicos e religiosos de nosso país. É um dia que devemos comemorar nas escolas, nos espaços culturais e em outros locais, valorizando a cultura afro-brasileira. E você? Qual é a sua opinião sobre este movimento? Você se considera uma pessoa racista ou preconceituosa? Queremos continuar com este tema depois de um breve intervalo, então não saia daí. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Estamos tratando no programa de hoje sobre o Dia da Consciência Negra no Brasil e também sobre algumas questões que incomodam a todos nós, preconceito e racismo. Nesses 77 anos de vida, ela já sofreu diversos preconceitos. Por ser negra, e mulher e negra, você sabe, né? Achava que eu não ia dar conta. Apesar das barreiras e dificuldades, ora enfrentadas pela cor da pele, ora pela classe social, Dona Cida nunca deixou de sonhar. Superei tudo e supero tudo. Porque eu acho que todo mundo tem o mesmo direito, né? O sol nasceu para todos, né? Então eu acho que todo mundo tem o mesmo direito. E eu não me importo, não. Pode me falar negra, eu sou negra mesmo. E eu orgulho de ser negra. A garra que vem de seus antepassados sempre foi sua marca registrada. Cheia de sabedoria e muito preocupada com as questões sociais, Dona Cida se tornou referência no distrito de Barão Geraldo, interior de São Paulo. Porque nossas crianças, a maioria, mora numa favela, assim, na favela aqui no Real Parque, né? E eu tenho muita pena dessas crianças, de todas as crianças. Porque você vê, a mãe trabalha, o pai trabalha, e teve criança de ficar em casa sozinha. Aí eu falei, não, nós não podemos, a gente tem que fazer alguma coisa. Assim que se aposentou como bibliotecária de escola, ela logo deu início a um projeto social com crianças carentes. Porque no começo ninguém colocava fé, não botava fé no meu trabalho. Mas eu com a cara e a coragem, falei, se Deus quiser que eu vou vencer. No ano de 93, quando tudo começou, o espaço não tinha nenhuma estrutura. Dona Cida foi atrás de recursos, parcerias e voluntários. Filiação na prefeitura e na FEAC, aí nós pudemos contratar funcionários. Contratamos assistente social, contratamos pedagoga e hoje, graças a Deus, o trabalho está aí. Hoje a ONG faz um trabalho especial com 90 crianças e adolescentes. Eles saem da escola e vêm direto para o projeto. Aqui eles mantêm a lição de casa em dia, fazem diversas atividades educacionais, tomam lanche e ainda sobra tempo para as brincadeiras. Desde que eu estava fazendo o magistério, eu tinha vontade de fazer alguma coisa para essas crianças. Para as crianças. Se eu pudesse fazer, faria para o mundo inteiro. Mas como a gente não pode, fazemos para 90 crianças. Pelo menos essas 90 a gente sabe que estão bem acolhidas, né? Além de ter ajudado a fundar a ONG, Dona Cida foi presidente da casa por 4 anos e atualmente faz parte do Conselho Fiscal. Nesses 21 anos, ela sempre fez de tudo para proporcionar um futuro melhor e manter o sorriso no rosto de cada criança. Olha, eu só tenho que agradecer primeiro a Deus e depois o povo, que é muito bom, né? Infelizmente, existem pessoas que foram discriminadas por serem negras. Acompanhe a reportagem. Ele já catou papelão, trabalhou como sorveteiro, engraxate, fez de tudo para ajudar a família. Eu
nasci muito pobre, fui favelado, o meu pai faleceu, eu tinha 2 anos, a minha irmã tinha 15 dias de vida. O incentivo para os estudos veio através da mãe. O menino chegava a apanhar quando faltava das aulas. Eu sempre acreditei e lutei para que eu não ficasse na média. Eu percebo que o negro ele não pode, se ele ficar na média, ele está abaixo. O esforço, inteligência e dedicação não o privaram de continuar sendo vítima do racismo. Mesmo no curso de Direito, tinha alguns colegas que, de certa forma, praticavam o preconceito ou excluía, né, ou a prática de bullying. Mesmo assim, Nelito nunca pensou em desistir. Pelo contrário, queria mostrar que a cor de sua pele não interferia em nada em sua capacidade intelectual. Devo muito disso ao incentivo da família, da minha mãe, e hoje eu tento passar esses conceitos para os meus filhos também. Quando fechar uma porta, abrem outras, né? Não desiste, não desanima diante daquela porta que está se fechando. O homem que chegou a ser discriminado e ridicularizado por sua raça já foi aprovado em 8 concursos públicos. É formado em Ciências Contábeis e Direito e há 20 anos trabalha como auditor fiscal da Receita Federal. Eu sempre acreditei e lutei para que eu não ficasse na média. Eu percebo que o negro ele não pode, se ele ficar na média, ele está abaixo. E outra coisa que eu acho muito importante, a vida religiosa, isso aí eu procuro criar os meus filhos também na igreja. Eu acho que Deus ajuda muito a gente. Mas apesar de toda a vitória e superação, infelizmente, ele continua sendo refém do preconceito. Às vezes eu vou fazer compra de materiais de construção, as pessoas falam, olha, precisa do aval do dono da obra. Aí eu falo, não, eu sou o dono. Recentemente, Nelito foi discriminado aqui, no jardim da casa dele. Ele cuidava das flores quando uma moradora do condomínio passou e pediu o seu contato, pensando que ele fosse o jardineiro e não o dono da casa. Como que você se sentiu nesse momento, Nelito? Eu me senti um pouco constrangido com a situação, mas como eu aprendi a conviver com esse tipo de ocorrência, foram várias ocorrências aqui, então eu falei para ela que eu poderia até ajudá-la a cuidar do seu jardim, mas que eu não era o jardineiro, eu era o dono da casa. É triste ver pessoas serem discriminadas em nossa sociedade. Não devemos concordar com essas atitudes contra o nosso próximo em nosso dia a dia. Deus não faz acepção de pessoas e nós, como cristãos, não deveríamos agir com preconceito e discriminação. Queremos continuar com este tema com o reverendo Jeremias Pereira, depois de um breve intervalo. Então, não saia daí. E aí, gente boa, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que conforta o nosso coração nas dores da vida, aquele que nos segura pela mão quando enfrentamos desertos e mares, aquele que nos abraça quando temos que subir montanhas perigosas ou descer vales pantanosos. Que Ele seja a sua segurança nessa hora, o conforto do seu lar e força na sua vida. Amém? Nossa conversa de hoje no programa Cada Dia é sobre racismo e preconceito. Aliás, vez por outra, a gente tem essas histórias aí, especialmente relacionado com negros. Todos nós vimos aí a notícia mundial
daquela banana que foi jogada no campo de futebol e o jogador famoso da seleção brasileira, antes de bater o córner, comeu a banana e acabou dando um tapa de luva geral sobre a questão daquele preconceito. Também aconteceu no Brasil, no campo de futebol, uma moça que foi flagrada chamando um jogador negro de macaco, e virou um problema tremendo para ela, pela família, porque mesmo ela pedindo desculpa, o jogador não desculpou, pessoas jogaram pedra na casa dela, detonaram a vida da moça. Eu não estou defendendo que ela devia fazer isso. O que estou dizendo é que muitas vezes o preconceito é tão grande. Mães de árbitros de futebol em estádios já foi xingado de bonita até onde a gente não pode publicar. Há racismo com pessoas brancas, há racismo com indígenas, há racismo com ciganos. Ciganos muitas vezes são considerados pela grande parte da população apenas como ladrões. Quando passa um cigano, fala, cuidado, ele vai roubar menino, vai roubar galinha, vai roubar tudo. Muitas vezes nós nem os consideramos como gente. O preconceito, ele é também em relação a árabes. Quase todo mundo que vê um árabe, e às vezes barbudo, acha que ele é terrorista e que não acha árabe, qualquer árabe, gente boa. Nas eleições desse ano no Brasil, preconceito imenso contra evangélicos, considerando evangélicos como retrógrados, como pessoas que não são inteligentes, pessoas que não estudam, pessoas que são fundamentalistas. Há preconceito contra pessoas que são homossexuais, como se eles não fossem gente. Há preconceitos contra católicos, contra espíritas. Há preconceitos das pessoas do Oriente contra os ocidentais. Há preconceitos absurdos contra Estados Unidos, contra israelenses. O mundo é um mundo que navega com esse negócio forte no seu coração. Até recentemente houve uma tentativa de lançar brasileiros contra brasileiras, e brasileiros como se nordestinos fossem melhores do que sulistas, ou sulistas melhores do que nordestinos, e que nós não vivemos num país que é um país conhecido pela sua fraternidade e pela sua simpatia. Na verdade, se cada um olhar seu coração, você vai descobrir que dentro de sua alma tem preconceitos. Aliás, a Bíblia fala sobre esse assunto. Vamos ouvir? Gálatas, capítulo 3, verso 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Já nos dias do Novo Testamento havia esse preconceito. Judeu, gentio. O judeu que recebeu a Torá, os profetas, a palavra de Deus, de onde nosso Senhor Jesus Cristo veio para ser o Salvador de toda a humanidade, um grupo de religiosos judeus que era testemunho assim de gente que queria andar com Deus, depois eles se desviaram, os fariseus. Uma oração que ele fazia era: graças te dou, Senhor, porque eu não nasci nem mulher, nem gentio, nem aleijado, nem samaritano. Como se esse perfil de gente não fosse gente que Deus amava. Então, esse conflito entre judeu e gentio, um preconceito de raça. Esse preconceito de raça, ele segue até hoje na história da humanidade. O segundo nível de preconceito que a Escritura trata ali é que não há escravo nem livre. Nos dias
do Novo Testamento havia os homens livres que não eram comprados como escravo, nem trabalhavam como escravo. Aí então, eu sou melhor porque eu sou livre, você é escravo. Então essa questão da condição social, ainda há esse preconceito até hoje, a condição social, a condição intelectual, estudado, não é estudado, analfabeto, é bobo. Então essa questão que continua navegando no coração humano. E um terceiro nível, e outro nível de preconceito que a Escritura trata é a questão homem e mulher. Homem é mais inteligente do que mulher. Mulher é mais inteligente do que homem. Mulher é boba. Já durante muitos anos acharam que o cérebro feminino não aprendia certas coisas. E ainda hoje o preconceito é grande. Há uma barbeirada no trânsito, um homem vem atrás dirigindo e comenta com quem está ao seu lado, sem conhecer quem está dirigindo na frente, diz, deve ser mulher no volante. Não é assim? Precisa tratar o nosso coração. Então a Escritura diz assim, em Cristo, diz assim, todos vós, vou ler de novo para você ver, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Então veja, todo mundo é filho de Deus? Não, todo mundo é criatura de Deus. Filho de Deus é só quem entregou sua vida a Cristo. E aqui diz que foram batizados em Cristo. O que é batizado em Cristo? Quando você entrega a sua vida a Cristo, você recebe o Espírito Santo. A Bíblia chama isso que você foi batizado em Cristo. Você foi identificado em Cristo, você foi selado com o Espírito Santo. Quando você recebe a Cristo, em Cristo, esse coração racista, preconceituoso, ele não pode existir mais. Quem está em Cristo também separa o seguinte, o que é verdade, o que é mentira. O que Deus condena, o que Deus aplaude. A gente não mistura as bolas, mas esse coração de considerar a gente superior e considerar o próximo inferior em Cristo, isso precisa acabar. Por isso que a igreja de Cristo é formada de homem e de mulher. A igreja de Cristo é formada de ricos e pobres. A igreja de Cristo é formada de árabes e israelenses. A igreja de Cristo é formada de ciganos e quilombolas. A igreja de Cristo é formada por intelectuais com pós-doutorado e mulheres como minha mãe, semi-alfabetizadas, e outros que eu conheço, analfabetos mesmos. Gente de Deus. Pede o Espírito Santo para sondar seu coração. Você está em Cristo? Você é de Cristo? Você já é convertido a Cristo? Você já entregou sua vida a Cristo? Se você já fez isso, pede o Senhor para sondar seu coração, porque em Cristo a gente não pode ter mais esse coração racista, rancoroso, não perdoador e que humilha o nosso próximo. Tenso, né? É tenso. Mas se você olhar seu coração, você verá que constantemente tem que haver uma limpeza do sangue de Jesus. Que de vez em quando a gente olha para uma pessoa, ou para uma família, ou para uma nação, ou para um grupo de pessoas com certo preconceito. É claro que todos nós também somos alvos de preconceito. Todos nós. Todos nós olhamos a vida com esses ranços no coração. Mas se Cristo está no nosso coração, vamos pedir a Cristo para transformar o nosso coração. Que hoje seja um dia de perdão no seu coração. Você que tantas vezes foi tratado com preconceito ou até com racismo, que o Senhor lhe conceda um coração que perdoe as pessoas, que você não carregue mágoa, que você não carregue rancor, que você não carregue um sentimento de vingança e de revanche. Também que em Cristo a gente considere as pessoas como gente preciosa, que a gente ore pelos diferentes grupos sociais, que a gente ore e respeite
e considere as pessoas como gente preciosa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você recebeu a Cristo, você é filho de Deus. Se você não recebeu a Cristo, você pode receber a Cristo. Criados por Deus, todos nós somos, mas filhos de Deus, só quem entrega a sua vida a Cristo Jesus. Pede a Ele esse coração, porque em Cristo não há mais racismo, não há mais preconceito, não há mais revanche, não há mais desejo de humilhar o nosso próximo. Essa é a nossa posição em Cristo. Vamos pedir a Ele que nos dê isso na prática? Amém? Vamos orar? Senhor, nós começamos confessando, pedindo que o Senhor nos perdoe, porque dentro do nosso coração vai sendo cultivado certas áreas de racismo e até mesmo de preconceito e de revanche contra as pessoas. Pedimos que o Senhor nos dê um coração que perdoe aqueles que de alguma forma nos humilharam com preconceitos múltiplos e variados. Que o Senhor nos ajude a sermos construtores de pontes, apaziguadores de tensões, ministros da paz, cooperadores com Deus, para que as pessoas vejam que Cristo em nós consideramos cada um como alguém especial, criado e salvo pelo Deus vivo e verdadeiro. Assim, aquele que agora precisa dessa bênção do perdão e de transformação, concede por amor do nome de Jesus. Amém e amém. Então, gente boa, esse é o programa Cada Dia, trazendo uma palavra de fé, de amor e de esperança. Fala com a gente. Tem aí o nosso 0800 e tem também a internet, que você pode mandar um e-mail, dando uma palavra de encorajamento, uma sugestão e também, é claro, fazendo uma crítica. E se você está em Belo Horizonte, visite a 8ª Igreja Presbiteriana, em frente ao Minas Shopping, próximo ao Hotel Minas, aos domingos, 7 da manhã, 9 horas, 11 horas, 17 e 19 horas. Apareça lá, hein? Vai receber um abraço especial. Não se esqueça. Peça ao Senhor para tirar do seu coração qualquer ranço, mágoa ou desejo de revanche por causa do preconceito. E pede a Jesus para tratar seu coração, para ser um coração cada dia melhor. Amém? Um abraço, hein, gente boa. Cada Dia, uma produção de Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.